E quanto mais nós vivemos, mais nós vemos como a nossa vida se transforma. Mas em alguns momentos a nossa vida se transforma além do normal. É aquela mudança abrupta, algo como uma grande catástrofe ou um grande prêmio que acontece e a gente muda para melhor ou para pior. Pode ser a morte de alguém que nós amamos, que muda a nossa visão de mundo. Pode ser uma decepção grande na vida, que nos faz mudar a forma da gente ver o mundo. Mas a verdade é que essas catástrofes ou essas grandes mudanças na vida acontecem com todos nós. E foi assim com Jesus também. Então o segredo da nossa vida, extraindo esse segredo da palavra, é saber lidar com as grandes mudanças, sejam elas boas ou más. Porque às vezes o que parece uma mudança boa, na verdade é uma grande mudança má. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, fizeram uma comparação com pessoas que ganharam prêmios na loteria. Você acha que é uma coisa boa ganhar um prêmio na loteria, né? Quem não gostaria de ganhar 100 milhões de reais e resolver a vida financeira? Mas, conforme a vida da pessoa continuava, esse prêmio não foi, às vezes, muito bom, não. Só trouxe amargura, a pessoa largou um bom emprego, não precisava mais trabalhar, e terminou a vida muito ruim, de forma bastante precária. Então, às vezes, o que parece que era algo muito bom, se tornou algo ruim. A Patrícia Poeta todos conhecem, né? Apresentadora de TV. Então ela conta uma história parecida. Ela conta, por exemplo, que no trabalho lá na Globo, ela ainda não tinha um grande trabalho, né? Fizeram um bolão. Um bolão não, eles compraram várias cartelas de loteria, né, e racharam lá entre os empregados. E ela decidiu não participar. E uma das cartelas foi premiada. Ganharam milhões de reais. Aí dividiram lá em 10, 15 funcionários, deu um bom dinheiro. Todo mundo pediu demissão no dia seguinte. O departamento de jornalismo da Globo ficou desfalcado de vários funcionários. E ela, na época, falou, nossa, que droga, eu podia ter entrado no bolão, minha vida estava resolvida. Então, por muito tempo, ela carregou um arrependimento de não ter apostado junto. Só que olha só que engraçado, hoje você pergunta para ela, e aí, você teria apostado no bolão lá, você teria feito? Ela falou não, porque todo mundo que pediu demissão hoje não tem nada. Torraram todo o dinheiro que ganharam e hoje não tem nem o emprego e nem o dinheiro da loteria. E eu, pelo menos, sem o dinheiro da loteria, tive que construir uma carreira no jornalismo e estou onde eu estou. Então, às vezes, você acha que a mudança é boa, mas se você não souber lidar com uma boa mudança repentina na vida, essa grande mudança vai ser ruim. Vir um filho, quando vem um filho, pode ser uma mudança maravilhosa, mas se você não souber lidar com isso, pode ser a pior mudança na sua vida. Casar é uma mudança maravilhosa, mas se você não souber lidar no casamento, pode ser a pior decisão que você já tomou na sua vida. Entrar para a faculdade ou sair da faculdade pode ser decisões maravilhosas, mas se você não fizer com convicção, pode ser a pior decisão da sua vida. Uma coisa é o Steve Jobs, né? Ele estudava numa universidade famosa nos Estados Unidos. Ou então o inventor do Facebook. Ele estudava em Harvard, que é a maior universidade americana. Tinha bolsa de estudos por ser inteligente. Ele largou a faculdade. Uma coisa são eles dois fazendo isso e ganhando rios de dinheiro porque inventaram um computador ou inventaram um sistema de rede social. Outra coisa, de repente, é eu, ou seu filho largando a faculdade, achando que nós somos Steve Jobs e que vai dar certo com a gente porque deu certo com ele. Ou seja, para ele, largar a faculdade foi uma grande mudança, uma boa decisão. Para o nosso filho, talvez não. Para o Bill Gates, entrar para a faculdade foi uma péssima decisão, porque ele teve que paralisar os projetos dele. E aí ele perdeu um pouco na concorrência para a IBM. Né? Aí quando ele, não, vou largar a faculdade e vou investir no que eu acredito, no Windows, na Microsoft, né, que é a maior empresa de programa de computador. Quando ele largou a faculdade foi uma boa decisão, porque ele pôde se dedicar ao projeto dele. Então vejam que isso de uma decisão ser boa ou ruim, de uma mudança ser boa ou ruim, é muito relativo, depende da sua vida.
Às vezes até um divórcio é uma decisão boa. Quando que o divórcio pode ser uma revolução boa na vida? Mesmo que a Bíblia diz até que a morte os separe, mas tem situações que o divórcio é a única saída. Pense numa mulher que apanha do marido todo dia porque ele chega bêbado em casa. Um marido que bate nos filhos. Eu não tenho coragem de falar para aquela mulher que ela tem que ser fiel ao voto de casamento que ela fez no altar. Para preservar a vida dela e dos filhos, eu não posso falar para ela se separar, mas eu oro a Deus que ela consiga ver que ela tem que tomar essa decisão. Que ela tem que largar o marido, sim, para preservar a vida dos filhos, para preservar a própria vida dela. Então, às vezes, até um divórcio, que a gente pensa assim, não, é a péssima decisão. Às vezes, o divórcio é a única solução. Não para o casamento, mas para a vida daquela mulher. Então, vejam que mudanças na vida dependem de como você encara a mudança. Jesus foi o único que não teve uma escolha de como encarar uma mudança. Ele entra em Jerusalém, o texto diz ali, aclamado como um rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Essa era uma forma que os judeus tinham de saudar o maior dos reis. Eles colocam as roupas, as capas deles para que o jumento de Jesus passasse. E nessa história tem algo bem estranho. Jesus muda a forma de um rei entrar em Jerusalém. Um rei entrava geralmente montado num cavalo branco, que é símbolo de glória, ou num cavalo preto marrom, que é símbolo de guerra. Um rei guerreiro tem que ter um cavalo. Lá no sul eles falam, né, no Rio Grande do Sul, um tordilho, que é um cavalo crioulo marronzado, ou um cavalo preto, né? Mas Jesus escolhe um jumento. O jumento era um animal de carga. Quando um rei entrava numa cidade montado num jumento, era sinal de declaração de paz. Era como César Augusto entrava nas cidades que ele conquistava. Ele não entrava com aquela glória de imperador de Roma. Ele às vezes entrava ou a pé, desarmado, dizendo eu não vim fazer guerra, vim fazer diplomacia. Ou ele entrava às vezes num jumentinho, mostrando, olha, eu vim trabalhar por vocês. Eu vim servir vocês. Então é isso que Jesus fez. Ele está mostrando para o povo que ele não quer ser saudado como um rei. Ele quer ser saudado como aquele que vem trazer paz à cidade. Mas não era isso que o povo queria. O povo queria guerra. O povo queria que Jesus os liderasse contra os romanos, contra o império. Jesus então entra na cidade saudado como um rei. 4 dias depois, 5 dias se você contar, né, o domingo. Na quinta-feira ele é preso e na sexta-feira condenado e morto. Na mesma semana. Olha a mudança de vida para Jesus. No domingo ele é rei. Na quinta-feira ele é preso. É um criminoso qualquer. E na sexta-feira ele é culpado. O mesmo povo que dizia Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, filho de Davi, é o povo que diz na sexta-feira santa, quando Pilatos pergunta, e o que eu faço com esse homem? E o povo diz, crucifica-o. Vejam que mudança, né, na vida de Jesus. Que mudança na cabeça das pessoas. Domingo Jesus é rei, sexta ele é o pior dos homens. E a Bíblia torna isso ainda mais claro quando o povo tem a chance de escolher entre Jesus e Barrabás, que era um criminoso de verdade, e o povo não só quer matar Jesus, mas quer que Barrabás seja solto. Então a Bíblia mostra a mudança na vida de Jesus de forma drástica. E não para só com o povo aclamando Jesus. Olha só a mudança dos discípulos. Na quinta-feira os discípulos estão ceando com Jesus. Dizendo, mestre, nós nunca vamos os abandonar, mestre, quem será que vai trair o Senhor? Eu não. E aí na sexta-feira não tem um para tirar Jesus da cruz. Os próprios discípulos mudaram. Né? Jesus é abandonado na cruz e é abandonado inclusive na hora da morte. E para um judeu, para um oriental, você ser abandonado, o seu corpo ser simplesmente abandonado, é algo assim impensável.
Para dar um exemplo, quando a cidade de Atenas foi para a guerra contra os espartanos, teve uma tempestade no mar que matou vários soldados atenienses que estavam nos navios. Os generais daquelas embarcações foram condenados à morte pelos cidadãos de Atenas. Por quê? Porque não deram sepultamento ao corpo daqueles soldados. Puxa, mas eles caíram na água. Não interessa. É o seu soldado, você tem que resgatar o corpo dele do fundo do mar, porque o cadáver dele vai clamar por justiça. Então é assim que um oriental vê a morte. Não acaba quando morreu. Você tem que dar um destino ao corpo, ao cadáver. Então, os discípulos cometeram uma atrocidade aos olhos dos judeus muito grande. Abandonar o corpo do seu mestre ali na cruz. É uma grande traição. É pior do que uma traição em vida para um judeu. Um filho pode dizer para o pai enquanto ele está vivo, eu te odeio. Mas não pode deixar o corpo do pai apodrecer na rua. Não pode deixar o corpo do pai ser comido pelos cachorros. Tem que enterrar. Tem que fazer as orações fúnebres nesse momento. Então a mudança de Jesus é de rei para um defunto abandonado pela própria sorte. E como Jesus lidou? Como que ele manuseou essa mudança? Como que você lida com as mudanças? A gente vai aprender depois como Jesus fez para ver que a gente pode fazer diferente. Geralmente a nossa forma de lidar com mudanças é de pessoas mimadas. E não importa, idosos ou jovens ou crianças. Todos nós somos grandes bebês mimados na vida. Talvez a geração que nasceu depois dos anos 90, um pouco mais porque nasceu num Brasil de muita prosperidade, né? Não pegou a época da inflação, não pegou... Você ia no mercado, eu era pequeno, mas eu lembro, ir no mercado não tinha nada para comprar. Porque a inflação corroeu tudo e o mercado falava, eu vender de graça e não vender, eu levo para minha casa e como. Não tinha nada no mercado. Você tinha que fazer uma cadernetinha, né? Os mais velhos lembram disso, para comprar um botijão de gás. Você pegava uma fila imensa, porque o cara não queria vender o gás, né? Você pegava fila para comprar um botijão de gás. Então, talvez os mais velhos não são tão mimados, mas aqueles que nasceram depois dos anos 90, não pegaram essa época difícil. Essa crise de agora não faz nem cócegas em quem passou os anos 70, mas principalmente os anos 80. Quem passou os anos 80 sobrevive a qualquer coisa nesse país. Eu lembro que minha mãe dava 10 mil cruzeiros, né? Se eu não comprasse o que eu queria naquele dia, no outro dia era outro preço. Então eu tinha que sair embaixo de chuva para comprar o meu gibi. Porque no outro dia o gibi era 15 mil. O gibi de 10 mil hoje, amanhã é 15 mil. Então ali sim foi uma crise muito grande. Então às vezes o que a gente vê no Brasil é muito choro, pouca oração, pouco trabalho pelo nosso país. Muita reclamaçãozinha. Tanto de quem veste vermelho, como quem veste verde e amarelo. A gente só ouve mimimi. E é assim que nós estamos lidando com todas as mudanças na nossa vida. Muito mimimi, muito protesto, muito panelaço. Tem que ter tudo isso. Tem que ter panelaço. O governo é uma porcaria, tem que sair mesmo. Não estou dizendo que tem que ficar, mas é muito mimimi. É muito patinho amarelo na Avenida Paulista. Cadê as ações? Cadê as propostas? O que a gente vai fazer do nosso país? A gente vai só reclamar? Então vamos ter que tomar a rédea da nação e de fato fazer alguma coisa, mais do que colocar a camisa da seleção que tomou de 7-1. Que ser brasileiro não é só fazer isso. Ser brasileiro é pensar, beleza, vou tirar o governo, vou fazer o que depois disso? Vou colocar o Temer, o Cunha, vou eleger o Aécio? Não tem ninguém, então o que a gente faz? A gente não tem uma saída. Eu estou dizendo isso que a gente não consegue ver uma saída nem para a crise que nós temos e nem é uma crise tão grave. Não é uma crise como nos anos 80. Ou seja, como que nos anos 80 o país saiu da crise? Não foi só o Fernando Henrique Cardoso, ele sim tirou a inflação. Mas como que o país saiu da crise? Não foi só o Plano Real que deu estabilidade. Foi porque nossos pais e avós, nos anos 80, não pararam de trabalhar. Não pararam de procurar emprego, não pararam de protestar, mas ao lado do protesto contra um governo
da era Sarney contra o governo antes do Sarney, que era o governo militar, eles pediram direta já, mas trabalharam pela nação. Fizeram alguma coisa pela sua rua, pela sua cidade, pelo seu trabalho. E é isso que a gente tem que aprender a lidar no nosso país. Reclamar é fácil. Reclamar da vida é mais fácil ainda. Reclamar do patrão é ainda mais fácil. Reclamar do empregado e colocar a culpa nele é ainda mais fácil. A crise que nós vivemos, e desculpa falar de política aqui, mas a gente tem que falar num momento tão importante como esse para a nossa nação, onde a gente elege o acontecimento do domingo passado como a maior expressão democrática de um país como o nosso. Mas não foi a maior expressão democrática. A gente tem que colocar a cabeça no lugar e nós cristãos temos que ser uma voz de profética lá para o mundo lá fora. Porque são os vermelhos chamando os outros de coxinha e os verde e amarelos chamando os outros de petralha. E não leva a lugar nenhum esse tipo de discussão que nós estamos tendo no país. E não é bom testemunho de fé a gente emitir esse tipo de opinião. Por isso, falar de política hoje é sim falar sobre a nossa fé cristã. Porque a nossa atitude como igreja cristã e como cristão no país, pelo que eu vejo na rua, pelo que eu vejo no Facebook, pelo que eu vejo nas conversas, não é um testemunho de esperança e fé. É um testemunho de que tudo está arrasado no nosso país, de que acabou tudo, que não tem saída, que a gente tem que destruir tudo, que não é assim que a gente lida com a crise que a gente tem no país. A crise é grave, mas já teve crises muito piores. A melhor forma de nós cristãos lidarmos com essa crise é, em primeiro lugar, não abandonar nossa fé e orar muito pelo país. Segundo lugar, não ficar tomando partido, né, nessa discussão. Não ser PT nem anti-PT, é ser pró-Brasil. Não ser pró-militar ou pró sei lá o quê, é trabalhar pela nação. E como você faz isso? Primeiro passo, ame mais a sua mãe, seu pai, o seu filho, o seu marido. Entenda os problemas que ele está passando, que ela está passando. Hoje à noite, dá um abraço em quem você ama. Começa em casa a melhor nação. E eu digo isso porque eu lembro dos meus pais. Desculpa usar os pais como exemplo, mas é o modelo que a gente tem, né? 1985, Natal. Eu era criança, tinha 5 anos de idade, mas eu entendia o que se passava no Brasil. Inflação de 100% ao mês, 1.200% ao ano. Não tinha dinheiro na poupança, porque nem existia poupança. Meu pai falava, para que eu vou botar dinheiro na poupança se a inflação corrói tudo? Aí a gente sai para comprar presente de Natal. Eu sabia que meu pai não tinha um tostão furado no bolso. Então eu escolhi de presente uns carimbos da Turma da Mônica, que eu sabia que era baratinho, e minha irmã escolheu, não, eu escolhi o negócio de fazer gesso da Turma da Mônica, e minha irmã escolheu uns carimbinhos. Diante de bicicleta, diante de videogame, Atari, né? Nossa, um Atari era o PlayStation de hoje, né? E eles compraram aquilo. E eu peguei os dois chorando na cozinha da minha avó, dizendo, puxa vida, a gente não consegue nem fazer um Natal decente para nossas crianças. Mas eu lembro que no dia seguinte, em vez de meu pai ficar só chorando ali no dia 24 de dezembro, ele não ficou só de mimimi, reclamando da vida ou do governo, ou da falta de emprego que ele estava enfrentando, ou da minha mãe quase demitida do banco. No dia seguinte, ele simplesmente levantou, foi para o Patropi, que era um mercadinho ali da Silva Bueno, a gente morava lá perto, e comprou um frango assado. E fez um domingo, um Natal, dia 25, maravilhoso, com frango assado e farofa, e arroz puro. 1985, dia 25 de dezembro. Se ele ficasse só de mimimi, ele não ia fazer nada dia 25 de dezembro. Ele ia só reclamar. Mas ele fez alguma coisa, nem que esse alguma coisa é comprar um frango num Natal cheio de crise. E eu sei que vocês têm histórias, às vezes até mais comoventes que essa da década de 80. Que vocês deveriam passar, nós mais jovens, como lidar com a situação do nosso país agora. Porque a nossa crise, meus irmãos, a gente reclama, mas a gente tem dinheiro para passar o Réveillon na praia, para viajar, sei lá, para o Rio de Janeiro, Maresias, Guarujá. Eu lembro que em 86,
Você não tinha dinheiro nem para ir aqui do lado em Campinas, porque a gasolina, nem tinha gasolina no posto para comprar, porque era um absurdo de preço, e alguns nem tinham carro para usar. Né? Então isso lá foi crise. E lá nós temos que aprender que só saímos da crise porque a geração que trabalhou na década de 80 foi uma geração que confiou no suor do seu rosto, mais do que na voz da sua manifestação, e confiou em Deus, porque orou bastante. Por isso, meus irmãos, o que nós vamos fazer nessa crise? Vamos fazer o que Jesus fez. Essa é a saída. O que Jesus fez quando ele foi crucificado? Ele ficou reclamando da vida? Ai, me abandonaram, eu protesto, eu peço impeachment do pai. Eu peço impeachment de Pilatos. Ah, mas não tem quem... Ele só reclamou? Ele apenas olhou com esperança para o futuro. Ele falou para os discípulos, eu vou morrer, mas no domingo vou ressuscitar. Vocês vão me trair, mas no domingo eu vou ressuscitar. O olhar de Jesus para o problema sempre foi um olhar além do problema, para o dia de esperança. Jesus nos ensina, no meio do problema, a olhar para o dia depois de amanhã, que vai estar tudo bem, que Deus vai estar conosco mais uma vez. Então Jesus preparou os discípulos várias vezes. Eu vou morrer, mas não tenham medo, porque no terceiro dia eu irei ressuscitar. A ressurreição de Jesus é a grande mudança naquela semana. Porque se num domingo ele é aclamado como um rei, no domingo seguinte ele ressuscita como um rei. Então para Jesus, o que passou naquela semana de sofrimento não importa, porque ele acabou bem. Para nós importa, ele morreu por nós. Mas para ele, dentro do problema dele, o que ele passou segunda, terça, quarta, quinta, foi traído, foi preso, sexta ele morreu, sábado estava sepultado. No domingo ele ressuscitou. Então, no espaço de uma semana, se você pegar só os domingos, num domingo ele é rei. No outro domingo ele é mais rei ainda. Ele não é só rei, ele é Deus. Porque só Deus ressuscita dos mortos. Entendem como Jesus conseguiu lidar com a crucificação? Ele não olhou só para a cruz. Ele olhou para depois da cruz. Ele olha para os nossos problemas, não só para essa grande lamaçal que nós estamos, mas ele olha para o dia depois de amanhã. O segredo na vida é sempre olhar para o terceiro dia. A crise do nosso país está horrível, tá, e pode piorar muito. Mas o terceiro dia, meus irmãos, o terceiro dia é sempre o dia da alegria. O terceiro dia é sempre o dia que você vai visitar Jesus sepultado e encontra o túmulo vazio. A nossa vida é cheia de terceiros dias. Só que a gente não sabe reconhecer isso. E mesmo assim Jesus continua nos abençoando. Mesmo assim Jesus continua do nosso lado. Mesmo com tanta reclamaçãozinha, com tanto mimimi, Jesus continua trabalhando em nosso favor. Eu consigo olhar aqui para todos vocês. E consigo ver a indignação em todos vocês com a crise que nós passamos. Mas eu consigo olhar para alguns de vocês e ver que alguns de vocês passaram por crise muito pior. E por isso não estão chiando tanto. E se estão chiando tanto, estão trabalhando mais do que chiando. Estão orando mais do que chiando. Eu consigo olhar para alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Né? Berlim foi bombardeada, a dona Irene. Pegou o bombardeio de Berlim na Segunda Guerra e está aqui no Brasil. Longe de casa. Eu consigo visitar a dona Luísa Grosso, que estava no Brasil, na Segunda Guerra Mundial. Imagina uma moça alemã no Brasil durante a Segunda Guerra. Ela foi perseguida, ela foi maltratada porque era do Reich, né? E ela sobreviveu a tudo isso e não criou ódio do Brasil. Ao contrário, amou ainda mais a nação que acolheu a ela e aos pais dela. Consigo olhar para vários aqui que quase estiveram à beira da fome. Não é verdade? Sérgio, Isabel, Elcio e Érica, que tiveram que chegar um dia e amanhã eu vou comprar comida com o quê? E às vezes no dia seguinte, no momento seguinte, o telefone toca. Tem uma oportunidade para você. Né?
Vários de vocês passaram por crises graves. Seu Sebastião teve que comprar gás e pegar fila, né, para comprar um frango. Se eu tinha que brigar no mercado, né, o frango é meu, tinha que separar, não, fica com a coxa, o peito, metade do peito é seu, outra metade é sua. Se quiser, tem carne moída lá de 2 dias atrás. A maioria de vocês passou por isso. Dona Teresa teve que morar no interior. Era 4 horas para vir para o culto, 4 horas para voltar, né? E assim olho para vários. Seu Arnor, trabalhar de madrugada durante vários anos, e no fim de semana, para ter um dinheiro extra, ter que fazer a casa dos outros. Trabalhar nos domingos à tarde, colocar piso, né? Todos vocês, a maioria de vocês aqui, Wolf, que crise, né, Wolf, que você passou na sua vida, que levou aos últimos momentos, digamos assim, e hoje está aqui. Hoje o Wolf vive o 3º dia. Não ficou na cruz, Wolf, não ficou na sexta-feira. Graças a Deus pela misericórdia dele, você está aqui hoje. Depois da crise grave que você sofreu, sua firma foi à falência. Fernando lá em cima, com certeza, olha com esperança para o futuro, né? Foi afastado do ministério, continua ainda sem o pastorado, quer voltar. Seu Quentian teve a funilaria queimada, perdeu tudo. Né? O que ele ia fazer? A não ser, o que o senhor fez? Orou. Antes de reclamar com o governo, com a prefeitura, com a fiação da Eletropaulo, porque foi a fiação que trouxe, que queimou tudo lá, né? Antes de reclamar, antes de ligar reclamando, orou. E aí no momento seguinte, seu Quentian, eu soube que sua funilaria queimou, passa aqui no meu material de construção, pega o que o senhor quiser, paga depois quando o senhor estiver com a funilaria pronta. Deus ouviu a oração. Ou seja, nós temos vários exemplos aqui. Vários exemplos de pessoas que chegaram à beira da fome. E Deus olhou com misericórdia e Deus disse, não tenha medo. No 3º dia, eu vou ressuscitar. É isso que nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo lá fora. Nós estamos na M, nós estamos. Tem que tirar o governo? Talvez tenha que tirar, mas não ficar só nesse mimimi. Mais do que ficar reclamando, mais do que pedir o impeachment, que a gente tem que pedir, talvez, não sei, nem eu sei se deve ter impeachment ou não, né? Mas mais do que isso, a gente tem que mostrar para o Brasil que haverá o 3º dia, que nós vamos sair dessa, que Deus vai encaminhar nossa nação se nós orarmos, confiarmos e trabalharmos. É isso que nós temos que fazer. Aí aplica isso para a sua vida. Como está a sua vida agora? Difícil? Muitas mudanças? Se sentindo para baixo? Talvez você tenha razão de se sentir assim. E na maioria das vezes você tem razão de reclamar. Eu não estou tirando o seu direito de reclamar do Brasil nem da sua vida, que todos nós temos esse direito de falar, tá uma porcaria. A gente tem que reclamar. Só que a gente não pode ficar na reclamação. É isso que eu estou dizendo. Jesus mesmo reclamou. Pai, tira de mim esse cálice. Mas mais do que reclamar, Jesus falou, seja feita a sua vontade, não a minha. E é isso que nos falta. Nós somos muito mimimi, tira de mim esse cálice. Patrão mimimi, tira de mim esse cálice. Empregado mimimi, estou falindo por sua culpa, tira de mim esse cálice. E a gente é pouco, seja feita a sua vontade, Senhor. E me ajude a aceitá-la. Me ajude a trabalhar pela vontade do Senhor na minha vida. Vamos olhar mais para o domingo da ressurreição. Vamos olhar mais para a esperança cristã. Lutero já nos ensinou isso quando ele escreve o Castelo Forte. Ainda que tudo se vá, os bens, a vida e o lar, proveito não lhes há. Por quê? O céu é a nossa herança. Eu citei domingo passado que o professor Assir Raiman falava, não leve o seu trabalho tão a sério, não leve a sua vida tão a sério, não leve a sua esposa, o seu marido tão a sério. Porque Jesus já morreu por eles e já morreu por você. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido na sua vida. Jesus já morreu por você. Nunca vai ter um fundo do poço tão fundo do qual Jesus não possa te resgatar. Então, o fundo do poço está resolvido porque Deus está lá também. Não chore tanto, porque Ele está lá do seu lado e vai te tirar do fundo do buraco. Como que eu sei isso?
Talvez você diga assim, parece aqueles pregadores da Universal, da Igreja Mundial, Deus vai resolver, Deus vai dar prosperidade. Não é isso que eu estou falando, não estou falando que Deus vai fazer a solução cair do céu. Eu estou dizendo que quando uma nação trabalha, ora e confia, quando qualquer pessoa trabalha, ora e confia, Deus abençoa. Não precisa nem trazer sua oferta aqui, Deus não vai abençoar sua oferta. Deus não vai te dar nada porque você traz sua oferta ou porque você trabalha na igreja. Aqui você faz porque você quer agradecer a Deus. Não porque você quer receber, mas Deus promete na Bíblia abençoar aquele que trabalha, mesmo aquele que não crê nele. Mesmo aquele que não crê em Deus. Deus diz na Bíblia que o sol nasce sobre crentes e descrentes. O que isso quer dizer? Que se o descrente trabalhar debaixo do sol, plantar, Deus vai fazer ele colher. Então você quer sair da crise, ore. Mas mais do que orar, trabalhe, porque Deus prometeu abençoar o trabalho das nossas mãos. Quando Deus diz no Jardim do Éden, do suor do teu rosto comerás o teu pão, você pode ver isso de duas formas. Como você pode ver qualquer mudança de duas formas. Imagina Adão. Adão tinha que só pegar lá e comer. Agora, por causa do pecado, ele vai ter que suar, vai ter que trabalhar para comer. Você pode ver esse dizer de Deus, do suor do teu rosto comerás o teu pão, de duas formas. Como uma maldição. Ai, hoje é segunda-feira, tem que trabalhar. Ai, graças a Deus é sexta-feira. Né? Ou você pode ver como uma bênção. Cara, se você suar, eu vou abençoar o seu suor. Entende? Você vê o seu trabalho como, segunda-feira, que maldição. Tem que trabalhar, tem que comer. Ai, Deus, por quê, né? Ou você vê que bom que é segunda-feira, porque Deus prometeu abençoar o suor do meu rosto. E aí eu olho para vocês e vejo vários assim. Vários que suam, vários que transpiram e são abençoados. Independente da fé até. Né? Vários de vocês. O próprio Wolf tem que vender coisas no comércio, né? Isqueiro, Deus tem abençoado. Né? Ou talvez o Wagner ali, né? Faz estágio de 12 horas num lugar, de 12 horas no outro no dia seguinte, ainda tem que fazer terminar a faculdade. Né? Ou vai ter um piripaque um dia, ou Deus vai abençoar mesmo o suor do rosto dele. E domingo está aqui no culto. Enfim, né? Martinho passou por desemprego, agora está trabalhando igual um condenado. Né? Daniele, a Isabel, do Sérgio, né? Vários de vocês, o Wilson, tem que ter Guarulhos toda semana, todo dia voltar, cuidar do estacionamento. Enfim, seu Jorge, aposentado, que ainda tem que trabalhar para dar um conforto maior para os filhos. Vários de vocês, suando e sendo abençoados por Deus. E aí eu pergunto, citei só alguns, né? Tem vários, tem a Fátima que trabalha na casa de família, tem que suar, tem que trabalho duro, o seu Quentin que ainda trabalha com os carros ali. Né? Vários de vocês trabalham e trabalham igual uns condenados. Dona Teresa não trabalha mais na igreja, está sempre aí, a Érica, a Elcio, vários de vocês. Natálio tem que viajar bastante por causa do trabalho. Vários de vocês trabalhando igual condenados. Cleide, que é empresária, tem que lidar aí com os impostos subindo. Andy, tendo que lidar com tudo isso, né, da crise. Enfim, vários de vocês trabalhando igual um louco. E aí eu pergunto para vocês que estão aí na crise e estão trabalhando. Deus tem abençoado o suor do rosto de vocês ou não? Então está tão ruim assim? Está tão ruim a situação da nossa vida e do nosso país? Ou Deus ainda tem abençoado o suor de vocês? Talvez não igual nos anos 90 e 2000, né, que a gente suava pouquinho e caía dólar do suor, né? Pô, trabalhei pouco, suei, nossa, eu consigo comprar um iPod dos Estados Unidos, porque o real, o dólar igual. Talvez a gente tenha que suar muito mais para conseguir as coisas agora. Mas aí eu pergunto para os mais velhos, o suor de hoje é pior do que o suor dos anos 80? Os mais velhos que ainda trabalham. Agora está mais difícil que em 85, 86, 87, 88, 89? Ou não? Ou você ainda pode guardar R$10 no bolso e esperar mês que vem para comprar o gibizinho para o seu filho, que vai estar ao mesmo preço? Ou tem que comprar amanhã? Alguém aqui tem que pegar fila para comprar gás? Ou disputar no tapa o peito de frango no mercado? Alguém tem que usar jornal porque não tem papel higiênico
Nem nas grandes redes de supermercado, como nos anos 80? Não. Então, meus irmãos, vamos levantar as mãos para os céus e orar pela nossa nação e agradecer pelo que nós ainda temos. O copo não está todo vazio. O copo está metade cheio ainda. Parem de reclamar do que vocês perderam já. E vamos agora agradecer o que nós ainda, pela graça de Deus, temos em nossas vidas. Não só no campo do Brasil. Pense na sua vida também, particular. Agradeça o que você tem ainda. Que Deus abençoe todos vocês. Porque mesmo que você perca tudo, a salvação e a cruz de Cristo, isso, meus irmãos, isso vocês nunca vão. Então enfrentem tudo com fé e com frango e farofa e dizer que domingo abençoado que nós temos outros. Porque ainda temos dinheiro para comprar um frango. Talvez ou no McDonald's, mas ainda tem dinheirinho para comprar um franguinho assado. Deus abençoe. Frango